Olá, gente, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Thalita. Então, se você chegou aqui porque você me conhece ou porque você ficou curioso com o título do vídeo, bora lá, prepara um chazinho. Bom, meu nome é Thalita, eu sou brasileira e... Nossa, tá um sol aqui. E o que eu tô fazendo em Portugal? Como é que eu vim parar aqui e tudo mais? Qual é o rolê? Bom, vamos por partes. Eu vim fazer meu mestrado aqui. Já adianto que não é com bolsa ainda, né? E eu tô aqui sozinha, não tenho família aqui na região. E eu deveria vir com meu marido, mas por questões de emissão de visto, o visto dele ainda não saiu. E eu vim pra cá sozinha porque eu tinha que fazer as aulas de laboratório. O processo de inscrição para a faculdade, ele é muito tranquilo, se você tem aptidão em leitura digital, esse tipo de coisa. Você faz a inscrição, dependendo do tipo de faculdade que você quer entrar, qual é o curso. Eu não tenho como dizer para você que você vai concorrer com muita gente, você vai concorrer com pouca gente, você vai entrar numa categoria A, numa categoria B, porque isso varia de faculdade, varia de curso e varia da sua nacionalidade. Eu e meu marido, a gente se inscreveu para várias faculdades. Eu vou ficar um pouquinho para trás assim, porque senão bate um sol. Eu e meu marido, a gente se inscreveu para 3 faculdades diferentes e passamos nas faculdades. E o que selecionou a gente foi o valor. Porque até sair a bolsa, a gente tem que pagar todas as propinas, que é como que se chama a mensalidade aqui. Não foi muito difícil o processo pra gente, e na verdade a gente achou que a gente nem ia passar, e somos de cursos diferentes, áreas diferentes, então eu consigo falar pela minha experiência que pro meu curso não foi difícil de passar, pro curso dele não foi difícil de passar, mas isso varia também de qual foi o seu CR, o que você fez durante a faculdade, você tem estágio, monitoria, artigo publicado. Eu não tinha metade dessas coisas, eu fui uma aluna muito mediana. Então, se você é um tipo de aluno que você trabalha de dia para estudar de noite, você tem sim chances de entrar. Não é um processo muito difícil, não é, é fantasioso para você entrar, você consegue entrar sim, mas você tem que estar dentro dos requisitos. A gente viu que durante o processo de eliminação teve gente que foi excluída porque a área que queria fazer o mestrado não tinha absolutamente nada a ver com a área da formação da pessoa, né? Então você tem que ficar atento nisso. Para começar a história, eu vim para cá na semana passada, então ainda tá bem recente. Não tenho informações ainda sobre como é viver na Europa, como é viver em Portugal, porque para mim tá sendo um puxadinho do Brasil, tá sendo um puxadinho do Rio de Janeiro, principalmente porque o meu dinheiro, ele é em real, então toda vez que o Bolsonaro fala alguma coisa ou deixa de falar alguma coisa, isso impacta no mercado, impacta se eu vou poder comprar aquele biscoito diferente ou aquela castanha assada na rua ou não. Gostou só. Então eu ainda não sei como é viver em Portugal, eu não sei como é viver na Europa, porque os meus dias estão sendo baseados em ir para a faculdade e voltar para casa, estudar, ir para a faculdade, voltar para casa. Para não dizer que eu não fui em nenhum lugar diferente, a gente sabe que o clima no Rio de Janeiro não é frio, e eu peguei frio aqui na semana que eu cheguei, a temperatura estava batendo quando eu saía de casa, 8, 7 graus, e estava muito frio. E eu descobri um brechó aqui perto de casa, perto do estúdio que eu tô hospedada, que vende, né, roupa de segunda mão, roupas novas, né, com alguma avaria, enfim, independente disso. E é um brechó que tem uma causa humanitária muito legal, não só para redução de resíduo industrial, porque roupa, quando você descarta, ela é um resíduo industrial, mas também tem uma pegada de sustentabilidade e ajudar ONGs com um valor levantado. Eu fui lá, comprei um casaco muito legal, eu achei muito da hora a ideia. Eu compro muitas coisas em brechó, eu não tenho o menor problema em utilizar uma roupa que foi utilizada por 50 outras pessoas, principalmente quando a gente para pensar nos processos industriais de produção de roupa e que você a cada semana vem uma coleção nova em alguma loja e você vai e troca de roupa para às vezes no modelo que você tinha exatamente igual em casa, porque muda
a moda e você trocando o seu guarda-roupa inteiro e a roupa que você tinha você joga fora, né? Então não é muito a minha praia e eu fui nesse brechó pra comprar casaco, porque eu vim só com uma jaqueta verde, um moletom e só. O máximo que eu tinha era blazerzinho pra ir trabalhar. E não. Nossa, tá um sol aqui. Eu não sei se eu vou pra trás ou se eu vou pra frente. Acho que eu vou um pouco pra trás. E aí. Acho que vai melhorar um pouquinho. E aí eu fui lá nesse brechó comprar, mas assim, foi num domingo à tarde, 5 horas da tarde, eu fui lá comprar. E foi só isso. Não turistei ainda pela cidade, não tô vivendo a vida de burguesa safada, tá? Na verdade, tá sendo estranho, porque todos os meus colegas de faculdade, obviamente, eles são muito legais comigo, mas eu ainda não tive nenhum contato com português, não tive que parar para pedir muita informação na rua. Das poucas informações que eu pedi, a pessoa falou, olha, atravessa aqui e segue ali. Eu já estava mais ou menos no caminho, então não foi descobrir o caminho do zero. O processo de inscrição para a faculdade, ele foi muito simples pra gente, a gente olhou o edital, entrou no processo, enviou os documentos, todos os documentos que a gente precisou fazer. A faculdade, ele disponibilizou pra gente, então foi muito simples. O problema maior é que todos os documentos que você envia para fora do Brasil, você tem que apostilar ele. O que é apostilar? É você colocar um certificado nele, diz que ele é válido naquele país. E é só uma folhinha colorida que eles colocam no seu documento, mas que diz que esse documento tem valor fora do Brasil. E isso sim é caro, um valor médio de um apostilamento é de 40, 50 reais mais ou menos. E tudo que a gente fez foi vezes 2, mas a gente fez para 3 faculdades diferentes. Então, os documentos que a gente fez para a primeira faculdade, a gente enviou para a segunda e enviou para a terceira. Mas para cada faculdade que a gente faz a inscrição, você paga uma taxa de inscrição. A taxa de inscrição, ela é paga em euro. Então, se hoje o euro tá uns 6,50, 6,80, se for 10 euros, vai ser uns 68 reais mais ou menos. Só que no meu caso, como tinha meu marido, era vezes 2. Não foi difícil passar para a faculdade. O nosso currículo não era extraordinário, tá, gente? A gente não era CDF, o meu CR era bem mediano e a gente entrou sem bolsa, pagando até que surja uma oportunidade de bolsa pra gente, ou um trabalho que consiga pagar a faculdade. O processo de visto também não foi muito difícil, só que ele é chato, lento e burocrático, porque você tem que mandar os documentos. Quando eu mandei os documentos, eles reclamaram da borda esquerda da impressão no imposto de renda, sendo que era uma borda que nem comia informação. E a gente teve que mandar de novo o imposto de renda impresso por correio, porque eles não estavam fazendo atendimento presencial. E o mais engraçado é que o atendimento deles ficava quase que do lado da minha casa, e eu tinha que mandar por correio. E o do meu marido aconteceu a mesma coisa, só que eu recebi o e-mail e ele não. Nossa, tá um sol no meu nariz. E eu recebi o e-mail e ele não. E isso gerou um problema de comunicação, porque a gente só foi descobrir que ele estava devendo documento 10 dias depois. E a gente pediu os documentos da faculdade que eles pediram, a faculdade mandou por e-mail, mas levou mais de uma semana, e que uma semana pra gente era uma eternidade. A gente mandou os documentos pra empresa e todo dia eu olho 15 vezes por dia pra saber aonde que anda o visto dele, porque eu tô aqui sozinha. Não tem muito o que fazer. E pra completar a história, no dia eu comprei a passagem pra poder vir pra cá. E na hora que eu tô a caminho do aeroporto, eu fui fazer o check-in online e eu descobri que a minha passagem tinha sido cancelada. E eu fiquei assim, como assim? A minha reserva foi cancelada. Cheguei no aeroporto, descobri que de outras pessoas também tinha acontecido o mesmo motivo e a atendente do aeroporto disse que nada podia fazer, não tinha como reliberar minha passagem, não tinha como comprar a mesma passagem pelo mesmo valor que eu tinha pago, sendo que o que aconteceu? Parece que o banco, ele... Nossa, tá um sol aqui ainda. O banco, ele cancelou porque ele achou suspeito a compra da passagem, que eu sempre fui uma pessoa muito comedida, com gastos menores no banco, e de repente, pá, um gasto enorme. O banco não entendeu o que estava acontecendo e ele bloqueou a compra e a reserva foi cancelada por esse motivo. E aí eu cheguei no aeroporto para fazer o check-in, perguntei o que tinha acontecido, eu tinha de cabeça já o número da reserva
e a atendente falou que o banco tinha cancelado a minha reserva. O que eu tive que fazer? Eu tive que comprar na hora uma passagem internacional, muito mais cara do que a passagem que eu tinha comprado, sem chance de reembolso do valor excedente, nada. E só para poder conseguir chegar a Portugal. Comprei, tinha outras pessoas que estavam passando pelo mesmo problema e a atendente falou assim, você tem duas opções, ou você compra outro dia ou você compra agora. E eu tinha que chegar aqui, porque a minha aula começava na terça-feira e isso era domingo. Então, e a passagem, e o voo do avião dura mais ou menos umas 10 horas. Ok, comprei a passagem em cima da hora, que foi a coisa mais cara que... Nossa, tá um sol aqui. Foi a coisa mais cara que eu já comprei na minha vida e com certeza a coisa mais... E pra cá. A gente vai ter que ser com sol no rosto porque eu fui tentar ajeitar o telefone caiu, o fone de ouvido caiu. Tentei abrir a cortina aqui, que é uma cortina de madeira, pra diminuir um pouco o sol aqui dentro, mas não resolveu e eu preciso do sol aqui dentro pra tá secando roupa. Mas como eu tava falando, eu comprei a passagem em cima da hora e embarquei. Quando eu fiz a reserva inicialmente, eu tinha pedido atendimento para necessidades especiais, pedi um atendimento com cadeira de rodas e auxílio para subir na aeronave e tudo mais. E, obviamente, como a minha passagem foi cancelada, o atendimento também foi cancelado. E aí eles solicitaram lá na hora, pediram direitinho e tal, só que ainda assim eu senti que teve uma má vontade da companhia aérea. Ok, quando eu cheguei dentro da aeronave, eu tive que ouvir piada como a última da turma, ou a atrasadinha. E isso não foi muito simpático da parte dos comissários de bordo. Eu levo tudo pro lado pessoal, então sim, eu levei pro lado pessoal. O atendente que foi comigo, que guiou a cadeira, ele subiu, me ajudou a entrar na aeronave, colocou a minha mala lá no compartimento e passou o voo. Ok, tranquila, passei o voo toda no celular, conversando com a família, perguntando onde é que eu tô passando por cima do que agora. E só pra informar, essa é a minha primeira viagem internacional. E foi sozinha. E chegando em Lisboa, eu fui pedir pro atendente, né, o comissário de bordo, me ajudar a pegar a mala em cima, porque eu não conseguia, porque era muito alto. Eu tenho 1,60 e pouco de altura, então era muito alto pra mim. E eu não conseguia, ou eu me apoio ou eu pego a mala. Os dois juntos não funcionam. E aí ele fez uma cara de... Você... Sorria, sabe? Eu tava de máscara, então a cara de ranço tava escondida pela máscara. Pediram atendimento de cadeira de rodas pra mim. E aí, quando chegou o atendimento da cadeira de rodas, o atendente falou assim, ou ela leva você, ou ela leva a mala. Os dois ela não pode. A menos que ela queira, mas ela não é obrigada. Aí eu fiquei, tá, mas ninguém me falou, quando eu tava no Rio, que o atendimento só poderia ser assim. Tanto que o atendente me levou de cadeira e mala. Quando chegou em Lisboa, ninguém me falou que tinha que optar. Ela leva a mala e eu guio a cadeira, ou eu guio a cadeira e ela leva a mala. Enfim. E aí o atendente criou um caso, tipo, você vai ter que guiar a mala, mas você não pode guiar a mala sentada na cadeira, você tem que guiar a mala em pé. Aí eu falei, eu não tenho condições de guiar a mala em pé, eu uso muletas, e fica um negócio bem difícil. Mas a atendente, ela foi muito simpática, ela foi muito generosa, e ela falou assim, olha, eu vou precisar da sua ajuda, você coloca a mala no colo, e eu tava com mala e mochila, coloca a mala no colo, coloca a mochila em cima da mala, eu guio. Quando precisar que você tire a mala do colo pra gente passar em algum lugar, você tira, depois a gente se recompõe. Aí eu, ok. E a gente fez isso. Eu cheguei em Lisboa umas 6 e pouca da manhã, horário local. E aí eu passei pela imigração, eles carimbaram meu passaporte, ok? E o meu voo tinha conexão pro Porto. Lembrando que eu tinha uma reserva que ela foi cancelada, então a reserva que eu tinha comprado anteriormente, a diferença entre Lisboa e Porto seria de 4 horas. A segunda passagem que eu comprei era quase de 12 horas. Eu ficava umas 9 horas e pouca em Lisboa esperando, mais uma hora para iniciar o check-in, depois até chegar no Porto, que era mais uma hora de avião. Então isso seria quase 12 horas. Ok.
E aí a minha cunhada, que ela mora aqui em Portugal, ela me ligou e falou assim, olha, a gente vai te buscar. Desce, pega a sua mala, que a gente te encontra, a gente leva você de carro. Aí eu, beleza. E começa a saga de como que eu faço pra retirar a minha mala antes que ela seja despachada pro porto. Tanto que a informação que eu recebi inicialmente disseram que a minha mala ela ia seguir direto pro porto. Então, quando eu chegasse no porto, eu retiraria ela. Só que eu cheguei em Lisboa e descobri que não, a minha mala ainda estava em Lisboa, o que foi muito bom pra mim. Só que eu tinha que saber como que eu retirava a mala. E aí me mandaram ir para um atendimento, cheguei lá no atendimento, não era outro, me mandaram para a companhia aérea. Chegamos lá, foi um senhor muito mal educado que me atendeu e que ficou fazendo várias perguntas do que eu estava fazendo lá, quem era meu acompanhante, se eu realmente tinha problema de saúde e tudo mais. Enfim, preenchi o formulário lá que ele me deu, fiquei esperando a bagagem, a minha cunhada querendo entrar, mas ela não podia, eu também não podia sair para dar nenhuma grande informação para ela. E aí me mandaram esperar a mala nos tapetes lá da esteira e a minha cunhada me ligou e falou assim, olha, o atendente que me falou aqui atrás falou que quase não mandam pra essa esteira. Você não fala essa coisa pra mim não, porque eu tô esperando aqui na esteira e o senhor lá me mandou esperar aqui, eu vou esperar aqui. Aí ela me mantém informada. E isso passou uns 30, 40, quase uma hora. E aí veio a mala. Não tinha um atendente pra me ajudar a tirar a mala da esteira. Aí tive que pedir pro outro passageiro tirar a mala pra mim da esteira e colocar no carrinho. E não tinha um atendente, um funcionário para me ajudar a empurrar o carrinho. Aí veio um outro passageiro. Então, assim, sucessões de passageiros me ajudando, porque a companhia aérea e o aeroporto em Lisboa foram horríveis. E com exceção do atendente no Rio de Janeiro e a atendente que guiou a minha cadeira em Lisboa, de resto. E aí, uma atendente me ajudou a empurrar a cadeira para subir uma ladeira. Quando você sai das esteiras, tem uma ladeirazinha. E não tinha nenhum atendente depois, eu tive que empurrar. Aí quando chegava, faltava tipo 2 metros, eu já tava vendo a minha cunhada pelo vidro, veio um atendente, pegou o carrinho e empurrou pra mim o carrinho por 2 metros, eu fiquei... E aí depois a minha cunhada, ela assumiu o carrinho, meu cunhado também assumiu o carrinho, e eles me trouxeram de Lisboa pra cá. E aí passamos no mercado, não sei se vocês sabem, mas aqui você não bebe água direto da torneira. Tudo bem que no Rio a gente também não bebe, porque tem geosmina, dá dor de barriga, essas coisas. Mas aqui você não bebe porque a água daqui é calcificada. Então até alguns produtos que você usa, cafeteira, esse tipo de coisa, você tem que comprar no mercado um descalcificante para você poder estar utilizando esse eletrodoméstico. E o estúdio que eu tô, ele não tem elevador. Depois eu posso até fazer um tourzinho pelo estúdio, dar uma arrumada, fingir que a gente vive na organização. E eles foram comigo no mercado, depois a gente foi almoçar. E a minha cunhada e meu cunhado, eles foram assim, uns amores. E olha que a gente nem é melhor amigo, mas eles foram uns amores. E subiram a escada com mala, com bolsa, com mochila, comigo, sabe? Me trouxeram a paz. E lembrando que eu cheguei aqui na segunda-feira, no meio da tarde, e a minha aula já era na terça-feira de manhã. Então, assim, como é que eu ia subir a escada com mala de mão, com mochila, com moleta, com um engradado de água, com sacola de mercado. Então, assim, eles salvaram a minha vida nesse dia, com certeza. E lembrando que isso tudo era pra eu ter passado junto com meu marido. Então, ele ia estar carregando as malas, ele ia estar carregando engradado de água, sabe? Ele ia estar me carregando se fosse o caso, mas não foi o caso, eu vim pra cá sozinha. E tô com saudade? Tô, mas tá sendo uma experiência que eu fico, caraca, eu tô passando por isso tudo, sabe? Tá tipo, pra quem passou quase 1 ano e meio, 24 horas por dia, com uma pessoa dentro de casa e de repente nada, sabe? Tá sendo estranho, diferente. Tô com saudade? Tô, faria isso de novo? Com certeza não. Mas eles me ajudaram, subiram com as coisas e depois falaram, ok, estamos indo. E eu fiquei, mano, eles dirigiram por quase 400 quilômetros só pra me trazer, pra ir comigo no mercado e ok, sabe? Tipo, uma mega ajuda. E agora eu tô aqui passando pela semana de entrega de trabalho. Todo dia dando uma olhada 15 vezes por dia, vendo se o visto dele foi liberado ou não. Essa semana eu tenho exames também. Esse estúdio que eu tô, eu não vou ficar aqui o tempo todo durante o curso, eu vou ficar só mais 15 dias, porque a gente tá em processo de alugar um apartamento
que seja permanente, né, durante o tempo do curso, pelo menos um ano, e depois renova ou troca, enfim. Isso a gente vê no futuro, mas eu preciso sair desse apartamento até o início de dezembro. Então, eu já agendei algumas visitas, eu já fui em algumas imobiliárias, mandei contato. E são uns apartamentos bem interessantes, são dentro do valor que a gente pode pagar. Lembrando que todo o meu dinheiro hoje ele é em real, porque eu não estou trabalhando aqui no Porto, eu não estou prestando serviço para nenhuma empresa no Brasil ainda. O canal não monetiza, então vamos seguindo por essa linha, poupando cada centavo que a gente tem, porque a minha prioridade hoje é pagar a faculdade e me alimentar, então nenhuma grande estripulia financeira vai estar acontecendo, a menos que de repente eu ganhe na Mega Sena, alguma coisa assim, e aí é outra história. Mas tá sendo estranho, diferente. Eu não tenho grandes experiências, não fui em nenhum grande ponto turístico, apesar de estar morando no centro. Literalmente a cada esquina é um ponto turístico, mas eu ainda não fui em nenhum, porque a minha vida está se resumindo a faculdade, casa, faculdade. Se vocês quiserem um tour pelo AP, ele é muito legalzinho, apesar de ter algumas coisas que eu não gosto nele, que é, obviamente, não ter elevador. Isso é um problema muito grande pra mim, porque eu tô sendo movida à base de Dorflex e os meus joelhos estão pedindo clemência. E é uma das coisas que eu tenho pedido nos novos apartamentos, que tenha acesso a elevador ou que seja a térreo, né? No térreo ou o resto do chão, como que chamam aqui. E esse apartamento também não tem máquina de lavar roupa. O que, como tá frio, a roupa não seca direito. Então, pequenos raios de sol, eu coloquei uma cordinha na janela e fiz um varal improvisado. Então, eu tô tentando não sujar muita roupa. As roupas que eu tenho que suja, já vou, passo uma água lá na pia do banheiro, mesmo que a água sai quente, joguei sabão em pó que eu comprei, esfrega, pendura e deixa secar no sol que tiver. São duas coisas que eu não gosto nesse apartamento, que é não ter elevador e não ter máquina de lavar. Mas de resto, tem fogão, geladeira, TV, Wi-Fi daqui é bom. Isso tem sido bom, o chuveiro também é maravilhoso, esquenta, dá pra tirar aquela tristeza do final do dia toda no banho. E é isso, se você tem alguma dúvida realmente de como que é o processo para se inscrever em faculdade, desde o início, como que é o processo para emissão de visto, se você nunca fez, quais são os documentos que você precisa pedir, eu posso gravar um vídeo de como que foi a minha experiência para as 3 universidades que a gente se candidatou, o processo de visto, porque o meu visto e do meu marido a gente fez na mesma época, mas saíram em épocas diferentes. O meu saiu tem um mês, o dele ainda nem saiu. Um tour pelo apartamento, que esse é um apartamento bem legal, então se você tiver aqui a passeio, vou ficar 15 dias, eu acho que vale a pena, não sei, né, acho que vale a pena. Não tenho ainda nenhuma grande experiência com supermercados daqui, apesar que eu encontrei um mercado, que é bem famosinho aqui, que eles fazem entrega, e o rapaz da entrega, ele subiu os 8 lances de escada com as minhas compras e com o engradado de água, então pra mim foi muito bom, porque, lembrando, eu não consigo carregar coisas na mão, então eu dependo de serviços que façam isso pra mim. Transporte público aqui, eu não tenho como gravar na rua sozinha, porque ou eu ando com a muleta ou eu gravo. Os dois ao mesmo tempo não funciona. Mas eles têm sido bem tranquilos, assim, é bem intuitivo. A alimentação. A minha alimentação tá sendo bem simples. Eu como sopa, pão, lasanha, coisas que sejam de takeaway, porque eu também não passo muito tempo em casa durante a semana. Só tomo um café rápido de manhã, que é geralmente mingau de aveia ou um pãozinho. E à noite é uma sopinha, alguma coisa assim. Tem sido mais ou menos a minha alimentação. Até porque eu tô sozinha, então não faz sentido eu fazer grandes quantidades de comida. E eu não tenho vontade de cozinhar sozinha. É verdade. Quando meu marido chegar aqui, talvez eu compre algumas coisas diferentes, vou ter um ânimo maior pra estar cozinhando, provavelmente. Mas não tem muita coisa ainda pra falar sobre alimentação, ou sobre produtos, ou sobre pontos turísticos, porque eu não tô turistando aqui, eu tô aqui pra estudar. Então, se vocês quiserem foto das minhas anotações, eu vou ter um monte.
Mas fotos sobre ponto turístico já não vai ter tanta coisa assim pra estar mostrando. Principalmente porque eu não consigo tirar foto no meio da rua, né, sozinha. Então, provavelmente, quando meu marido chegar aqui e a gente estiver um pouco mais tranquilo, eu vou conseguir gravar? Provavelmente. Mas, por enquanto, vocês vão ter que ficar nessa conversa estática aqui comigo. Se você tiver alguma dúvida sobre como que foi o processo, sobre quais são os documentos que você precisa começar a separar para o ano que vem, se você quiser se inscrever, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e até a próxima.